Vocês assistem os nossos vídeos aqui no canal do YouTube e sempre colocam as dúvidas nos comentários para que eu possa responder assim que possível. Só que são várias. Eu consigo responder algumas, outras infelizmente não por conta do tempo, mas hoje resolvi reunir algumas perguntas e trouxe aqui para vocês para a gente bater um papo. Para quem não me conhece, meu nome é José Luiz Igamonte, eu sou advogado especializado em direito de trânsito, atuante há mais de 35 anos nessa área, sempre aí com questões de multas, processos de suspensão, cassação da CNH e também acidentes de trânsito. Vamos lá bater um papo? Eu trouxe aqui algumas perguntas que eu separei, que vocês colocaram nas redes sociais e também aqui no canal do YouTube, e a gente vai bater um papo sobre isso. Primeira pergunta é a seguinte: Cláudia Reis, a notificação de multa tem que chegar em casa e se não chegar, a multa é nula? Cláudia, é o seguinte, a notificação, ela tem um prazo, a primeira notificação, que é a notificação de autuação, ela tem um prazo de até 30 dias para expedição. O que significa isso? É o prazo que o órgão de trânsito tem para levar a correspondência até os Correios, postá-la e depois você recebê-la. Não quer dizer que ela tem que chegar às suas mãos em até 30 dias. É um conceito diferente. Então, muitas pessoas acham: olha, eu recebi a notificação de autuação com mais de 30 dias, então eu vou anular a multa. Não é isso. O que tem que ser observado é a data de expedição. Essa informação, essa data consta na própria notificação, na parte interna, onde tem ali as informações da infração, ou na parte externa, logo abaixo do seu nome, algum código de barra, alguma informação dos Correios ou do próprio órgão autuador. Então ali você vai ter as informações a respeito disso. Procura isso. E não entenda dessa forma de que chegou depois dos 30 dias ou ainda não recebi a notificação, que ela vai ser nula. E especificamente disso, e se eu não receber a notificação, passou ali a notificação de autuação, eu recebi só a notificação de penalidade, aquela que vem com instruções para o pagamento da multa, e eu não recebi a anterior, não tive a oportunidade de apresentar o real infrator daquela multa, não era eu que estava dirigindo, era uma outra pessoa, então a multa é nula por conta disso. O que a legislação prevê é que a notificação ela tem que ser expedida em até 30 dias. O que significa? Postada no correio, conforme eu comentei com vocês agora há pouco. O órgão de trânsito, ele expede essa correspondência. Então, se você não a recebeu, nós consideramos algumas questões por experiência que você tem que observar. Primeiro, o endereço do veículo está atualizado no Detran? Segunda, o local onde você reside é atendido pelo correio? E a terceira condição é um pouco menos provável, mas nós já vimos acontecer no escritório, é que a correspondência foi recebida, foi recepcionada e foi ali em prédio em que existe uma portaria, e nessa portaria é que faz a distribuição das notificações. Às vezes tem mais de um bloco, bloco 1, bloco 2, bloco 3, e é destinada para um bloco diferente daquele que deveria ser, daquele apartamento que deveria ser. Então houve ali um extravio dentro do próprio condomínio. Essas três condições podem fazer com que você não receba a notificação. Isso daí vai exigir ou vai levar à nulidade da autuação, à nulidade da multa? Não, porque o órgão de trânsito, ele encaminhou essa notificação dentro do prazo legal, ele cumpriu com a obrigação dele. E, infelizmente, a legislação não prevê que a notificação tem que ser entregue com aviso de recebimento. Basta um envio simples. E o órgão de trânsito ele tem um registro dessa entrega no correio. Basta isso para comprovar que essa notificação foi entregue, foi expedida dentro do prazo legal. Entregue não, porque entregue é quando você recebe. Ela foi expedida, foi recepcionada lá pelo correio e entregue, levada para você ali pelo carteiro. Então verifique essas condições. Endereço, se o local é servido ali pelo correio, se é atendido pelo correio, e se houve ou se há algum problema na distribuição das correspondências de maneira interna aí no seu condomínio, caso você resida em prédio. Por experiência, esses são os 3 problemas que levam à não recepção da correspondência. Tudo que chega para a gente aqui, quando nós vamos investigar, eles acabam levando a conclusão de que houve um desses 3 problemas. Então, a multa não é nula simplesmente porque você não recebeu essa notificação. Tem que investigar para saber o que houve, porque o órgão de trânsito ele sempre encaminha. Muito obrigado, Cláudia. Vamos para a próxima pergunta aqui. A pergunta do Gui @comigo. Gui @comigo. Multa gravíssima sempre vira suspensão da CNH? Toda multa gravíssima, ela contém 7 pontos e uma penalidade de R$ 293,70. Essa daí é a básica, que não vai causar nenhum tipo de problema adicional. Mas algumas multas específicas,
elas são as chamadas autossuspensivas ou mandatórias. Essas multas, sim, suspendem a CNH por um período específico, quando o próprio dispositivo legal ele contempla isso, ele apresenta essa informação, ou por meio aí de uma análise de qual tipo de infração foi e com legislação complementar, que é a resolução 844 do CONTRAN. Ela traz ali o período de penalidade de suspensão. Mas o que seriam essas multas autossuspensivas ou mandatórias? Todas essas multas autossuspensivas, elas são gravíssimas, todas elas, mas são somente 14. Nem toda multa gravíssima é autossuspensiva, mas toda multa autossuspensiva é gravíssima. E dessas são 14. Entre elas, eu vou citar algumas aqui, forçar passagem na ultrapassagem. Você está aí numa rodovia ou na cidade, faz uma ultrapassagem local proibido ou não, só que para concluir, a necessidade do outro veículo que vem em sentido contrário sair para o acostamento, parar o seu veículo para que você consiga concluir a ultrapassagem. Então você está forçando passagem com outro veículo. Ela suspende a CNH de 2 a 8 meses. Um outro artigo é o 170, que é dirigir ameaçando os pedestres ou demais veículos. É uma multa também autossuspensiva, que tem valor de R$ 293,70 e ela suspende a sua CNH de 2 a 8 meses. Outra multa, recusar-se ao teste do bafômetro, etilômetro, ela suspende a sua CNH por 12 meses, taxativo, nem mais nem menos. Então aqui são alguns exemplos, ao todo são 14 infrações que são autossuspensivas ou mandatórias, e essas sim suspendem a CNH uma única multa, sem necessidade de que você some pontos com outras infrações. É lógico, você vai ter o seu direito de defesa, tanto na parte da multa como na parte do processo de suspensão, e ao final, caso todos os seus recursos sejam indeferidos, aí sim começa a cumprir a penalidade de acordo com o dispositivo legal, de 2 a 8 meses, ou quando for taxativo, de 12 meses, conforme o dispositivo legal. Vamos lá, muito obrigado pela pergunta. A próxima, Lucas Vieira. Existe um limite de quantas multas que eu posso levar no mês? Lucas, o cálculo não é bem dessa forma. Na verdade, o cálculo ele é feito por ano, só que não é ano letivo. Então, por exemplo, nós estamos em 2026 e as multas que eu tive lá em 2025, elas não zeraram no dia 31 de dezembro. Para ficar mais fácil, eu vou compartilhar a tela do meu computador aqui para vocês entenderem como é que é feito esse cálculo. Então eu vou explicar para vocês inicialmente como é que funciona esse acúmulo de pontos, porque primeiro, antes de responder a pergunta, é importante a gente entender quantos pontos são necessários para suspender a CNH. Então vamos lá, vamos na primeira análise aqui, é o seguinte. A minha CNH ela pode ser suspensa quando eu atingir 40 pontos, quando eu atingir 30 ou quando eu atingir 20 pontos. Mas como que eu sei em que momento que eu me enquadro em 40, em 30 ou em 20 pontos? E aí existe uma regra básica. A minha CNH ela será suspensa quando eu atingir 40 pontos, desde que eu não tenha nenhuma infração gravíssima. Então, meu limite é de 39 pontos. Com 40, o processo é instaurado. O meu limite pode ser de 29 pontos, ou seja, com 30 o processo ele será instaurado, quando eu tiver até uma infração gravíssima, uma multa de 7 pontos. E meu limite será de 19 pontos, com 20 o processo será instaurado, quando eu tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. Lembrando sempre da infração gravíssima para ficar mais fácil a contabilidade. Não tem nenhuma infração, meu limite é 39. Tem uma infração gravíssima, meu limite é 29. Tenho 2 ou mais infrações gravíssimas, o meu limite é 19. Atingir 40, 30 ou 20 pontos, o processo de suspensão será instaurado. E onde que está escrito isso? Lá no artigo 261, no inciso 1, alíneas A, B e C. Mas tem uma coisa interessante aqui, que é uma exceção a essa regra. Qual que é a exceção? Para quem exerce atividade remunerada e tem incluída essa informação na CNH. Olha aí na sua CNH, no campo de observações, se tem a inclusão do EAR, exerce atividade remunerada. Previsão do parágrafo 5º, lá do artigo 261, nesses casos, o limite de pontuação ele será sempre de 39 pontos, independentemente das infrações gravíssimas que tenham ali naquela CNH. Então ele pode ter 1, 2, 3 infrações gravíssimas, não importa, o limite dele sempre será 39 pontos. E aí com 40, obviamente, o processo será instaurado. Então, feita aqui essa dinâmica, a gente vai agora no cálculo. Como é que funciona esse cálculo? Como eu falei para vocês, a pontuação não vai sumir no dia 31 de dezembro, mas quando que ela some? É muito comum as pessoas dizerem que depois de 12 meses elas desaparecem da CNH. Mais ou menos isso. Vem comigo aqui. Então eu vou passar para vocês agora como que funciona a somatória de pontos.
Imagine o seguinte cenário: no dia 15 de agosto de 2025, um condutor teve uma multa de 5 pontos. A habilitação dele estava zerada e com essa pontuação ele começa a somar primeiro esses 5 pontos. No dia 19 de novembro de 2025, ele teve uma outra multa grave e agora ele soma 10 pontos. Tranquilo, esse condutor aqui não tem EAR, cenário tranquilo, porque a habilitação dele, o limite é de 39 pontos. Seguindo, no dia 7 de janeiro de 2026, ele teve uma multa de 4 pontos, uma multa média, e agora ele está com 14 pontos. Observe que o ano virou, saímos de 25, chegamos em 26, e ele permanece com a mesma quantidade de pontos, ou seja, não foram zerados no final do ano. Mas vamos seguir. Agora, no dia 26 de junho de 2026, ele teve uma multa de 7 pontos, e aqui acende o alerta, porque antes o limite dele era de 39 pontos, agora o limite é de 29. Com essa multa, ele está com 21 pontos, por enquanto, o cenário tranquilo. O que você tem que observar aqui é o seguinte: entre o dia 15 de agosto de 2025 até o dia 27 de junho de 2026, temos 12 meses. Aquela multa de agosto de 25, ela permanece na habilitação até agosto de 26. Só nesse momento que ela vai sair da habilitação. Então, até lá, tudo tranquilo. Durante esses 12 meses, de agosto de 25 até junho de 26, ele acumulou apenas, por enquanto, 21 pontos. Cenário tranquilo, vida normal para esse condutor. Mas vamos seguir aqui para deixar o cenário mais interessante. No dia 1º de outubro de 2026, ele teve uma outra multa. Mas perceba que entre agosto de 25 até outubro de 26, a gente tem mais de 12 meses. O que tem que acontecer aqui? Aquela multa lá de agosto de 25, ela tem que sair do prontuário, aquela pontuação tem que sair, porque ela tem mais de 12 meses. Então nós vamos excluir ela e vamos fazer a recontagem do ponto, porque agora a pontuação dele vai ser somada de novembro de 2025 até outubro de 26, porque é aqui que nós temos 12 meses. Então, excluindo aquela pontuação lá de agosto, de 25, nós teremos o seguinte cenário. Com a multa do dia 19 de novembro de 25, 5 pontos. A multa de janeiro de 26, ele chega a 9 pontos. E a multa de junho, ele chega a 16 pontos. Cenário tranquilo. Lembra que o limite dele ele é de 29 pontos, porque ele tem uma infração gravíssima. Tudo tranquilo por enquanto. Mas essa multa de outubro de 26, ela também é uma multa gravíssima. E agora ele chega a 23 pontos. O que acontece com duas multas gravíssimas num somatório de 23 pontos? Aquele cidadão, aquele condutor, que o limite era de 39 por conta de uma infração gravíssima, passou a 29 e agora com duas infrações gravíssimas, o limite dele era de 19 pontos. E aí com 23, o que vai acontecer? Será instaurado o processo de suspensão da CNH. Então veja que nós eliminamos aquela multa de agosto de 25, mas passamos a somatória a partir de novembro de 25 até novembro de 26. Dentro desse período ele somou 23 pontos e aí o processo de suspensão será instaurado. Então, respondendo a pergunta do Lucas, não importa as multas do mês, mas sim durante um ano. É lógico, se dentro de um período de 30 dias você ter multas suficientes para que seja instaurado um processo de suspensão dentro das regras que eu ponderei para você, é lógico que o processo será instaurado. Mas a soma é feita sempre num período de 12 meses, para que sim, a partir desse momento, as multas mais antigas, depois de 12 meses, sejam excluídas da habilitação e sejam contempladas só aquelas que dão ensejo ali a um processo de suspensão dentro desse bloco, dentro desse período de 12 meses. @LucasCar117. Tem como saber todas as multas que eu tenho pela internet? Lucas, é o seguinte, o local mais apropriado hoje para fazer essa busca, para ter informações a respeito de quantas multas os seus veículos têm de sua propriedade, é o aplicativo da CNH do Brasil, antiga Carteira Digital de Trânsito. Lá nesse aplicativo você consegue verificar todas as multas que o seu veículo tem e todas aquelas multas que você tomou, por exemplo, no veículo de outra pessoa. E aí você foi abordado na condução daquele veículo e foi qualificado no auto de infração. Vou te dar um exemplo. Você aluga um veículo e é abordado numa fiscalização de bafômetro e você recusa o teste do bafômetro. O veículo não é seu, mas aquela pontuação é de sua responsabilidade. No aplicativo da CNH do Brasil, você consulta por veículo ou por infrator.
e ali tem a infração que você cometeu estando dirigindo outro veículo. Essa regra também é aplicável naquelas condições em que um veículo tem uma multa sem abordagem, por exemplo, um excesso de velocidade, o proprietário indica um condutor como o responsável por aquela infração e a partir do momento, essa infração, a pontuação dessa infração passa a aparecer ali na CNH do Brasil daquele condutor que foi indicado. Então, o lugar hoje mais seguro para você fazer essa análise é no aplicativo da CNH do Brasil. Baixa ele caso você não tenha e ali você consegue fazer um controle muito mais efetivo do que olhando ali para o site do Detran ou do órgão autuador. Perfeito? Marli Nascimento, paguei a multa com desconto, ainda posso recorrer? Depende. Se você pagou a multa com 40% de desconto, você reconhece a infração e não pode mais recorrer. Se você pagou a multa com 20% de desconto, e lembrando, uma informação até importante aqui, por conta dessa pergunta da Marli. Toda multa de trânsito, ela obrigatoriamente lhe concede 20% de desconto. Você, proprietário do veículo, recebe a notificação de autuação, sem qualquer instrução ou boleto para fazer pagamento, e na sequência recebe a notificação de penalidade. Essa notificação ela estabelece um prazo limite para o pagamento da multa. Se você pagá-la dentro desse prazo, você tem direito a um desconto de 20%. E aí as pessoas fazem um cálculo um pouco equivocado, que no meu ponto de vista é equivocado, que ela tem uma multa, por exemplo, do bafômetro. E essa multa ela tem um valor de R$ 2.934,70. Se você pagá-la até o vencimento, você já tem um desconto de 20%. E algumas pessoas entendem erroneamente que, num valor de multa alto, ela prefere pagar com 40% de desconto a recorrer. O que ela está tendo ali de benefício? Ela não tem 40% de benefício, ela tem 20% apenas. Porque 20% ela já teria se ela recorresse ou não e pagasse no vencimento da multa. Se ela antecipar o pagamento, aí sim ela tem um desconto de 40% e ao fazer o pagamento ela reconhece a multa. Ou seja, você deixa de recorrer numa multa que tem quase o valor de R$ 3.000 por conta de um desconto de 20%, porque 20% você já tem. Independente aí de você recorrer ou não, pagando até o vencimento, você tem esse desconto de 20%. E aí, respondendo a pergunta da Marli, é o seguinte: se você pagou com 40%, você não pode mais recorrer porque você reconhece a infração. Se você pagou a multa com 20% de desconto, precisa verificar qual foi a data limite para esse pagamento. Porque vamos pegar o seguinte cenário: você recebeu uma multa com data de pagamento limite até o dia 30 de abril. Você paga essa multa no dia 30 de abril e você mandou essa mensagem no dia 10 de maio, por exemplo. No dia 10 de maio eu posso recorrer? Não. Por quê? Porque a multa venceu lá no dia 30. A mesma data de vencimento do pagamento da multa é a data que você tem para apresentar o seu recurso. Se você pagar a multa e não recorrer, passando ali do dia 30, dia 1º de maio, você não pode mais recorrer, porque perdeu o prazo. Mesmo que você recorra, vai ser julgado, aliás, nem vai ser julgado, ele vai ser considerado intempestivo e não vai passar nem pelo crivo ali do julgador para fazer análise. Então não vai ser recepcionado pelo órgão de trânsito, mas não vai ser julgado. Então a sua pergunta depende. Se você pagou a multa com desconto, mas ainda não chegou a data limite daquele pagamento, então você tem alguns dias ali ainda, você antecipou esse pagamento com 20%, você pode recorrer sim. Se já passou esse prazo, o processo ele já está encerrado, sem possibilidade de apresentar o recurso. Então, muito obrigado, Marli. Wellington Souza. A pessoa pode ser multada 2 vezes no mesmo dia? Pode, Wellington. Inclusive pela mesma infração, se for o caso. E não precisa ser nem no mesmo dia, pode ser logo depois, minutos depois. Se você comete uma infração, por exemplo, de ameaçar um pedestre, artigo 170, e 2, 3 minutos depois você ameaça um veículo, é a mesmo dispositivo legal, artigo 170 inclusive, mesmo dispositivo legal, só que cometido em momentos diferentes. Posso ter 2 multas por esse motivo? Pode ter. Agora, por exemplo, se você é de São Paulo, capital, e sai com seu veículo num determinado dia na área de rodízio, para quem não sabe, São Paulo, no centro expandido, é proibido o trânsito de veículos conforme o final da placa. Placa 1 e 2 na segunda, 3 e 4 na terça e assim sucessivamente. Se você adentrar a área de rodízio das 7 da manhã até as 10, você pode ser multado pelo rodízio. E depois, das 5 da tarde até as 8 horas da noite, você também pode ser multado. Agora, e se você adentra a área de rodízio às 7 horas da manhã e o primeiro agente de trânsito te autua?
Você tem ali a primeira multa de rodízio. Você pode ter outras multas em sequência? Não. Dentro do mesmo período, há um entendimento que essas multas sequenciais, elas não podem acontecer, porque o período de rodízio você entrou ali e é uma infração que a gente chama de infração continuada. Das 7 às 10 da manhã, se você transitar dentro desse período, dentro da área do centro expandido, o seu veículo sempre estará em infração, cometendo infração. E a gente chama de infração continuada. Então, obviamente, é uma única infração. Mas nesse mesmo dia, você vai trabalhar com o seu veículo e depois retorna, depois das 17 horas, depois das 5 da tarde. Aí sim o seu veículo pode ser autuado novamente, porque entre as 10 da manhã até as 17 horas não havia restrição. Interrompeu aquele período e iniciou um novo período às 17 horas. E aí sim você pode ser autuado novamente. Mas numa fiscalização, por exemplo, o policial me aborda numa fiscalização de bafômetro, como eu já citei aqui agora. Meu veículo está com licenciamento vencido, 2 multas. Estou dirigindo sem cinto de segurança, 3 multas. Estou dirigindo de chinelo, 4 multas. Meu pneu está fora de condição, está liso, mais uma multa. Uma lâmpada queimada, mais uma multa. Então o agente ele pode registrar quantas infrações ele detectar naquela situação. CNH vencido e por aí vai. Imagine um cenário que pode ser 2, 3, 5, 10 multas na mesma abordagem. Então, sim, respondendo a sua pergunta, você pode ser multado mais de uma vez aí no mesmo dia. Obrigado pela sua pergunta, Wellington. A pontuação da multa vale a partir da data da infração do pagamento. Ô João, ótima pergunta, porque algumas pessoas entendem que essa pontuação, quando ela demora muito para entrar no seu prontuário, ela só começa a contar a partir daquele momento. Pelo contrário, quando a multa ela entra no seu prontuário, na sua certidão de prontuário, certidão de pontos, melhor dizendo, ela começa a contar a partir do momento da data da infração. Imagine o seguinte cenário: você tem ali algumas multas e você está recorrendo de outras. Algumas você nem recorreu e você está recorrendo de outras. E se essas outras entrarem na sua habilitação, você pode somar pontos suficientes para que seja instaurado um processo ali de suspensão. Então você vai recorrendo para que essa multa demore o máximo possível para entrar na sua habilitação. A pontuação demore para entrar na sua habilitação. Isso é um erro, porque quando a pontuação ela entra na habilitação, ela retroage até a data da infração e ela vai somar ponto com aquelas outras infrações e aí sim, se formar um bloco necessário para a instauração do processo, ele será instaurado. Então não vale ali, não entra na conta a data de vencimento dessa multa ou ainda a data que encerrou o processo da autuação, que esse é o momento correto de entrar a pontuação na sua habilitação. O que vale é a data da infração. Então se você recorreu durante um ano, terminou o processo, você perdeu todos os 3 recursos, aí sim a pontuação entra na sua certidão de pontos e a partir daquele momento, com a data da infração, é que ele vai fazer os efeitos ali juntando pontos com outras infrações. Por isso, não sei se você observou, a pontuação da CNH ela permanece durante 5 anos. Lógico, muitas delas não têm qualquer efeito mais, mas elas ficam ali justamente aguardando para verificar se entrarão outros pontos na habilitação. E a partir daí, fazer a somatória para verificar se tem pontos ali suficientes para instaurar no processo. Então, às vezes, você vê a sua habilitação lá com, que nem, por exemplo, chegou recentemente no escritório, uma pontuação com 172, uma CNH com 172 pontos. Pessoa preocupadíssima porque o processo seria instaurado. Só que tinha multas desde 2021, 5 anos. E aí, quando nós vamos fazer a somatória, como é que você faz o cálculo aí nessa condição? Você pega da mais antiga e retroage 12 meses e faz o cálculo dentro daquelas condições que eu coloquei para vocês agora há pouco. 20, 30 ou 40 pontos, infrações gravíssimas ou não. E quando nós fomos fazer esse cálculo, nós verificamos que, na verdade, ela tinha 16 pontos, se eu não me engano. Então, cenário totalmente tranquilo, lógico. Se tivesse mais pontos, né, dentro ali do período de 12 meses, ela poderia ter um processo de suspensão. Mas naquele momento estava tranquilo. Então pegue aí a sua habilitação, analise a certidão de pontos, sempre somando da mais antiga para a mais nova, você volta 12 meses e verifica se tem 20, 30 ou 40 pontos. Se tiver, ali há um ensejo de instauração do processo de suspensão. Pergunta do Carlos Meirelles: tomei várias multas leves, isso também suspende a CNH? Também, Carlos, desde que você some no mínimo 40 pontos. Você vai somando ali, as multas leves têm 3 pontos, você vai somando uma certa quantidade, 10 multas já são 30 pontos, 13 multas já são 39 pontos, você já chegou no limite. Mais uma, sua CNH será suspensa, obviamente, desde que essas multas estejam dentro de um período de 12 meses. Simone Santos:
Levei uma multa por recusar o bafômetro. Isso já suspende direto? Sim, Simone. A multa de bafômetro ela é autossuspensiva. Basta uma única multa para que a habilitação seja suspensa. Só que sua pergunta aqui eu vou explicar um pouquinho melhor, porque você disse o seguinte: isso já suspende direto? Não direto, porque você vai ter o seu direito de defesa. Então, quando eu falo aqui que a suspensão é direta, significa o quê? Que uma única multa irá suspender a sua CNH, mas não que vai suspendê-la de maneira imediata. Muitas pessoas me perguntam, nos procuram, no dia seguinte, por exemplo, a abordagem do bafômetro. Olha, fui multado ontem e já não estou dirigindo, porque a minha habilitação está suspensa. Não, sua habilitação não está suspensa. Você tem que apresentar todos os recursos e só depois que o processo é finalizado que a sua habilitação, e óbvio, que você perca todos os recursos, aí sim a sua habilitação será suspensa por 12 meses, nesse exemplo aqui da multa do bafômetro. Até lá, vida normal com a sua CNH. Ah, mas a minha habilitação, eu posso dirigir? Pode. Posso ter outra multa? Posso. Pode ser abordado pela polícia? Pode. Minha habilitação está vencendo, posso renová-la? Pode renová-la. Nenhuma restrição irá ser inserida na sua habilitação até que você recorra em todas as fases ali do processo. E aí, óbvio, se você recorrer em todas as fases e perder todos os recursos, aí sim a sua habilitação vai ser bloqueada e a partir daquele momento começa a cumprir o período de suspensão. Quanto tempo demora mais ou menos esses processos? Aí depende do estado onde você está. Eu vou dar o exemplo daqui de São Paulo. Se a multa foi hoje, você pode considerar que a CNH vai ser suspensa se tudo der errado, né? Num cenário aí totalmente nebuloso, que você apresentou todas as defesas, ela vai ser suspensa daqui a aproximadamente uns 12 meses. Lógico, você recorrendo em todas as fases. Se você não recorrer, se você ficar inerte, em aproximadamente 4 meses, mais ou menos, a sua CNH vai ser bloqueada. E lógico, dependendo aí de cada estado, dependendo da tramitação do processo em cada unidade aí da federação. Precisa verificar essas informações, onde foi a multa, multa da PRF, multa em algum município aí de outro estado, da Bahia, lá do Amazonas. Então precisa verificar como é que é a tramitação do processo aí no seu estado. Em São Paulo, nesse prazo aproximado de 12 meses, com habilitação tranquila, dirigindo normalmente, para só depois tê-la suspensa. Ótima pergunta da Débora Rangel. A suspensão pode ser convertida em advertência? O artigo 267 do CTB, ele estabelece quais multas que são passíveis de advertência, que são multas leves e médias. Multas graves e gravíssimas não contemplam a conversão da advertência, a aplicação da advertência, aliás, ao invés da aplicação da multa. Então, desde que você não tenha nenhuma infração, a regra seria o seguinte: você é uma multa leve ou média e nos últimos 12 meses você não teve nenhuma infração, seu prontuário está zerado. Eu vou te dar até um exemplo meu. Todos sabem, né, quem me conhece sabe, que eu gosto de alugar carros, né? Então, gosto de fazer testes em carros e eu acabo alugando e passo ali um final de semana, um mês com o veículo para testá-lo e depois, caso eu queira, fazer a compra daquele veículo. E num determinado período aqui do ano, eu resolvi descer aqui para a praia, né? A praia, para quem não conhece, para quem não é de São Paulo, a praia aqui ela está aproximadamente 120, 80, 120 quilômetros, dependendo para onde você vai, um pouco mais distante, e aí uns 150 quilômetros para você chegar na praia. Então, fui tranquilo, voltei tranquilo, só que, posteriormente, a empresa locadora entrou em contato comigo, porque eu tinha uma multa, acabei sofrendo ali uma multa de excesso de velocidade. Eu ultrapassei em até 20% a velocidade do local, e aí só entrou em contato me avisando que iriam descontar aquela multa da fatura do meu cartão, tranquilo, porque está previsto em contrato. Eles fizeram abatimento de 20% e acresceram ali 20% de taxas administrativas. Então, previsto no contrato, tudo tranquilo. O que eu fiz? Entrei em contato com a locadora e pedi a cópia da notificação de autuação que eles receberam. Então, eles receberam pelo aplicativo do CNH do Brasil, eles aderiram aí ao sistema de notificação eletrônica, me mandaram essa notificação, entrei em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, baixei toda a documentação necessária que eu precisava e como eu não tinha nenhuma infração nos últimos 12 meses, eu pedi que aquela multa não fosse aplicada e sim a advertência. Passou por volta aí de 3 ou 4 meses, o departamento entrou em contato comigo dizendo: olha, a gente analisou seu caso e concordamos em aplicar a advertência para você. Não terá multa nessa situação.
Ok, entrei em contato com a locadora do veículo, apresentei a informação ali, a notificação de que aquela multa não seria levada a efeito, que só a advertência, e pedi a restituição dos valores do cartão e eles me devolveram imediatamente, porque perceberam que foi tudo dentro ali do contexto, dentro da legislação. Então era uma multa que contemplava, uma multa média, que contemplava ali o direito de advertência, eu não tinha nenhum ponto durante os últimos 12 meses, entrei em contato com o órgão de trânsito, fiz o procedimento correto e consegui ali que fosse aplicada a advertência ao invés da multa. E os valores foram ressarcidos aí, retornados para o cartão de crédito, conforme o valor que eu tinha pago ali para a locadora. Então deu tudo certo, a locadora cumpriu lá com a parte deles e deu tudo certo e eu consegui a conversão. Então multas gravíssimas, multas graves, ou no caso aí de multas que suspendem a habilitação, como uma multa autossuspensiva, não contempla a conversão da penalidade em advertência. Muito obrigado, Débora. Pergunta do Xandão77. Pergunta do Xandão77. Existe curso obrigatório para voltar a dirigir depois da suspensão? Existe. Você tem que fazer a reciclagem, só que você não precisa esperar o término do cumprimento da penalidade para só depois fazer a reciclagem. Você pode fazer durante o período que você está cumprindo. Então você acumulou pontos, teve uma penalidade de 6 a 12 meses. Ou você cometeu uma multa autossuspensiva, penalidade de 2 a 8 meses ou 12 meses conforme dispositivo legal. Dentro desse período, você faz a reciclagem. Quando você concluí-la, na sequência, a sua CNH já será liberada. Então não espere terminar a suspensão para só depois fazer a reciclagem. Já faça antes, para que assim que você terminar de cumprir esse período, você já está com a habilitação liberada. Só que, você disse aqui sobre suspensão, eu vou fazer um comentário agora sobre a cassação. Diferentemente, na cassação você tem que terminar o período para só depois fazer a reabilitação. Então a cassação é o seguinte, primeiro você está suspenso, dentro do período de suspensão você tem uma infração, ou você foi abordado, ou seu veículo recebeu uma multa e você não fez a indicação do condutor, você terá a CNH cassada por 2 anos. Você tem que terminar de cumprir esses 2 anos, quando terminar esse período, você tem que fazer uma reabilitação. Na suspensão é uma reciclagem, na cassação é uma reabilitação. Mas qual que é a diferença? Na suspensão, na reciclagem, é um procedimento muito mais tranquilo, algumas aulas e você faz uma prova e já está resolvido. Na cassação, a reabilitação é como se você estivesse ali fazendo uma habilitação do zero, nova, só que por volta ali de 80%, 90% do que seria essa habilitação. É quase uma habilitação zero. Mas você permanece com o mesmo registro, com toda a sua vida pregressa como condutor, nada muda. Seu registro permanece o mesmo, só que você tem que fazer um procedimento muito mais complexo do que a reciclagem. Então, diferentemente da reciclagem, na reabilitação você tem que terminar de cumprir o período ali de cassação, de 2 anos, para só depois fazer o procedimento. Muito obrigado aí, Xandão77. Uma pergunta agora do Júnior Dantas. Como saber se a minha CNH já está em processo de suspensão? Júnior, site do Detran, onde está registrada a sua CNH. Então, se você teve alguma multa que você sabe que é autossuspensiva, ou se você tem uma certa quantidade de pontos e suspeita ali que já pode ter um processo em tramitação, consulta o site do Detran do seu estado de registro da CNH. Então, se a sua CNH está em São Paulo, Detran de São Paulo. Se a sua CNH está em Minas Gerais, Detran de Minas, para que você tenha ali todas as informações necessárias sobre essa suspensão. Mas o que é mais importante em toda essa história é que você atualize o endereço da sua CNH, porque diferentemente das multas que elas aparecem ali na CNH do Brasil, né, no aplicativo da CNH do Brasil, o processo de suspensão, ele é hoje regido apenas por notificação. O órgão de trânsito ele vai encaminhar para você no endereço da sua CNH a notificação dando ciência que o processo foi instaurado e por qual motivo, por acúmulo de pontos ou por infração autossuspensiva. Então é muito importante que você atualize, que você deixe atualizado o endereço da sua CNH. E lembrando que o cadastro da CNH é diferente do cadastro do veículo, são cadastros independentes. Você pode ter o endereço na sua CNH e o endereço no seu veículo. Você pode, por exemplo,
ter 2, 3 veículos, cada um registrado num endereço diferente, e a CNH registrado ainda num quarto endereço, num outro endereço ainda. Então verifique essas informações para que você não seja pego de surpresa, porque muitas pessoas falam o seguinte: doutor, eu recebo multas normalmente no meu endereço, eu não entendi por que eu não recebi a notificação do processo de suspensão, mas o erro está em entender que faz parte do mesmo cadastro, são cadastros diferentes. E a renovação da habilitação, quando você vai fazer isso, você sempre atualiza o endereço. Mas, se você esqueceu, se você fez alteração de endereço, depois de 2, 3 anos esqueceu, você não receberá as notificações. Então é mais importante, primeiro, faça a consulta no site do Detran, de acordo com sua pergunta, já que você suspeita aí que existe um processo de suspensão, mas já verifique o endereço para que você atualize e assim que o Detran instaurar esse processo, ou ainda se já está instaurado, você consegue receber as próximas notificações. No aplicativo da CNH do Brasil, só vai aparecer quando a CNH já estiver bloqueada, suspensa ou cassada, conforme o caso. Antes disso, não. Então, às vezes, a pessoa acompanha apenas pelo aplicativo e não vê que existe ali um processo tramitando e nem se defende. Então é importante que você esteja com esse endereço atualizado para que consiga receber as notificações do processo. Muito obrigado aí, Júnior, pela sua pergunta. A Ana Lúcia fez a seguinte pergunta: posso pedir efeito suspensivo no recurso? Ana, normalmente o próprio órgão autuador ele já aplica o efeito suspensivo quando você recorre. A legislação ela determina isso, enquanto tiver processo tramitando, a multa não pode ser vinculada ao veículo. Então, a multa ela vai aparecer quando emite a notificação de penalidade, assim que você recorrer, essa multa ela some e só vai reaparecer caso o processo seja indeferido. Qual que é o problema disso? Então, se você me perguntar, eu vou recorrer, mas preciso pagar a multa? Não, não precisa pagar. Só que a sugestão que eu faço é que, se você puder, faça o pagamento. Vamos imaginar um cenário que deu tudo certo. Você fez o pagamento, recorreu e acabou vencendo. O órgão de trânsito ele faz a devolução do valor em até 45 dias aproximadamente. Mas vamos pensar no seguinte cenário, que você não recorreu. Você vai perder aquele desconto de 20%, a multa vai sair do sistema, você não consegue mais pagá-la, você perde o desconto e mês a mês tem uma atualização pela taxa Selic. Imagina que esse processo ele demora um ano e meio para terminar ali todos os julgamentos. Vai incidindo juros mês a mês. Então não é interessante isso, principalmente porque você perde o desconto e depois vai incidir esses juros. E se houver o deferimento da defesa, você consegue fazer o ressarcimento desses valores de maneira bem tranquila. Então a sugestão é que, se puder, faça o pagamento, mas, respondendo a sua pergunta, o efeito suspensivo ele é aplicado de maneira automática ali pelo órgão de trânsito. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Pergunta do Rodrigo _SOS. O que acontece se eu for pego dirigindo com a CNH suspensa? Ótima pergunta, Rodrigo. Se você for pego com a CNH suspensa, você pode ter a habilitação cassada. O policial ele vai gerar ali uma multa e essa multa vai dar ensejo à instauração do processo de cassação. Então você está com a habilitação suspensa por um determinado período, por acúmulo de pontos, por multa autossuspensiva, e agora, com essa nova multa, sua habilitação pode ser cassada. Terá o direito de defesa, mas no final, se der tudo errado, você está impedido de dirigir durante 2 anos. Então, esse é o prejuízo, esse é o cenário de você dirigir com habilitação suspensa. E pode ter também, inclusive, algum tipo de desdobramento criminal, caso, por exemplo, você se envolva em acidente de trânsito. Lógico, vai dar análise do policial, ele vai fazer ali toda uma condição, todo um procedimento para verificar se existe ali alguns parâmetros que cheguem à conclusão, que leve ele à conclusão que aquela situação enseja ali alguma questão criminal. Então você será levado, será conduzido até a delegacia para que seja registrado ali o boletim de ocorrência ou eventual flagrante, e a partir daí você vai responder por algum crime lá do Código de Trânsito. Mas não é sempre que isso acontece, é só em algumas circunstâncias de acordo com a análise do policial no momento ali do acidente. Eu estou considerando um cenário um pouco mais drástico, né? Você está dirigindo com habilitação suspensa e se envolve no acidente de trânsito. Então esse seria o cenário, habilitação cassada. Muito obrigado aí, Rodrigo, pela sua pergunta. A Michele Lima fez a seguinte pergunta: a cassação é pior que a suspensão? Qual a diferença real? Primeiro, o período de penalidade, que eu pontuei aqui para vocês já, que é a suspensão da CNH por acúmulo de pontos de 6 a 12 meses, por multa autossuspensiva de 2 a 8 meses ou 12 meses taxativo. Esse é o período da suspensão e, durante esse período de suspensão, você faz a reciclagem, um procedimento muito simples, faz ali uma prova e, se você for aprovada,
No término da suspensão, a sua habilitação será liberada. A cassação é uma das penalidades mais graves que nós temos no CTB, porque dentro do período de suspensão você violou aquela condição, você continuou dirigindo, mesmo o Detran aplicando a penalidade, o Detran, o órgão autuador, aplicando a penalidade. Você violou essa restrição e a partir daí você foi abordada dirigindo ou ainda o seu veículo foi multado, mas você não fez a indicação do condutor, não recebeu notificação, esqueceu, perdeu o prazo, essa pontuação vem para sua habilitação, o Detran entende que você estava dirigindo com habilitação suspensa e a partir daí instaura o processo de cassação com penalidade taxativa de 12 meses. E conforme eu expliquei agora há pouco para vocês, para você reabilitar a sua habilitação, você tem que justamente fazer uma reabilitação. O que é isso? Uma habilitação quase do zero, uma habilitação quase nova, entre 80 a 90% do que seria ali uma habilitação nova. Então esse é o cenário, essa é a diferença entre a suspensão e cassação, e a cassação é muito mais grave do que a suspensão. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Ronaldo Silva fez a seguinte pergunta: se a CNH for cassada, posso tirar outra em outro estado? Hoje, o registro da habilitação, ele faz parte de um cadastro lá na Secretaria Nacional de Trânsito, lá no RENACH. Quando você tentar fazer uma outra habilitação em outro estado e essa informação cruzar, ele vai verificar que você já existe, né, que você já possui uma CNH e o sistema vai impedir de você fazer uma nova em outro estado. Isso porque o controle é feito tanto pelo número do seu registro como pelo seu CPF. Assim que seu CPF for consultado lá na base da Secretaria Nacional de Trânsito, vai voltar com a informação que você já tem uma habilitação e por conta disso não pode registrar outra em outro estado. Não é permitido isso. Você terá que cumprir a penalidade de 2 anos, fazer a reabilitação, para só depois você voltar a dirigir. Então não tem como fazer essa transferência da habilitação para outro estado. Muito obrigado aí pela sua pergunta. A Patrícia Gomes fez a seguinte pergunta: posso recorrer da cassação ou não tem mais jeito? Ouvi dizer que esses processos, esses recursos, não têm sucesso. Sempre vale a pena, eu sempre digo isso, vocês já me viram dizer isso em outros episódios, sempre vale a pena recorrer de uma multa ou de um processo de suspensão ou cassação. Mas sempre adotando a estratégia correta, não adianta recorrer por recorrer, ou ainda utilizar modelos de internet, ou ainda modelos das linguagens aí, né, das IAs que hoje estão disponíveis no mercado. Ainda ontem eu recebi a gente fechou um contrato de uma multa de bafômetro e o cliente, para nos ajudar, ele resolveu fazer uma consulta em um aplicativo aí de inteligência artificial e nos mandou as teses que o aplicativo tinha disponibilizado para ele. De 8 teses, nós aproveitamos nenhuma. Todas as teses que ele estabeleceu ali como interessantes para se explorar no recurso eram inaplicáveis. Inaplicáveis por quê? Primeiro, porque elas feriam a legislação em algum momento, ou porque elas não tinham qualquer possibilidade de êxito no recurso. E lógico, falando isso para vocês, com base em anos aí de experiência do que sei, do que dá certo e do que não dá certo no recurso. Então, é um erro muito colossal você utilizar modelos de internet ou de inteligência artificial e principalmente da questão da inteligência, se você não abasteceu essa sua IA com informações interessantes, com informações que fazem parte do processo. Não adianta simplesmente você mostrar o auto de infração, né, subir ali, fazer o upload do auto de infração e dizer para a IA, faça um recurso para mim. Ela vai fazer. Só que esse recurso não tem a mínima chance de sucesso porque ela não vai atingir todos os níveis necessários, todas as argumentações necessárias que vão levar ao êxito da demanda, né, que possam levar. Por exemplo, dessas argumentações que a IA trouxe, né, desse cliente, ela disse que a notificação tinha sido expedida fora do prazo. E a notificação foi expedida 5 dias após o auto de infração. Ou seja, não extrapolou os 30 dias. Então são teses que a IA ela vai te apresentar essas informações, porque ela tem que te dar uma resposta, só que ela vai te dar qualquer resposta. Se você não souber alimentá-la, e não estou nem dizendo aqui questão de prompt, mas alimentá-la com as informações necessárias, às vezes você tem que colocar 2, 3, 4, 5, 6 documentos ali e depois o auto de infração para ela poder fazer análise.
Porque várias informações, como eu disse, ela vai te dar uma resposta, ela tem por obrigação te dar uma resposta e não necessariamente essa resposta é aplicável no seu caso. E aí, na sua pergunta, que você fala que, né, posso recorrer, não tem mais volta, às vezes essa questão de que eu ouvi dizer que recursos não dão certo, que recurso não tem sucesso, elas caem um pouco por terra. Lógico, não existe. Vou dizer para vocês o seguinte, não existe fórmula mágica, não existe fórmula milagrosa que vai resolver o seu caso com 100% de certeza. Mas o que existem são técnicas, são estratégias de defesa que você aplica para levar o processo para uma probabilidade maior de sucesso do que de derrota. Sempre lembrando que não existe fórmula mágica, mas existem sim essas condições. Ainda hoje eu estava conversando com uma cliente com 2 processos de cassação. Ela estava suspensa. Dentro do período teve 2 multas que geraram 2 processos de cassação. E lembrando aqui que podem ser gerados quantos processos de cassação forem em decorrências de quantas infrações aconteceram. Então, se aconteceu 10 infrações, serão 10 processos de cassação. E aí ela teve 2 situações, 2 processos de cassação. Na época ela não recebeu as notificações, mas agora a gente está no processo de cassação. E nós identificamos 2 situações que podem liquidar o processo. Só que houve ali uma análise de pelo menos 4 a 5 horas, analisamos todos os documentos, buscando outros documentos no órgão autuador, para entender qual o cenário, qual o melhor cenário para aquela condição. E aí, no final, nós conseguimos identificar 2 situações com 2 alegações diferentes, alegações muito interessantes para cada um dos casos que ela tem. E aí eu entrei em contato com ela hoje, passei as informações, ela entendeu, e aí a gente vai partir agora para essa condição, sem ação judicial, processo administrativo ainda. Mas aí vem uma seguinte questão, mesmo com essa condição, é certeza do recurso dar certo? Lógico que não, porque tem uma pessoa julgando do outro lado. E eu dependo de que essa pessoa entenda exatamente o que eu disse dentro do processo, para que ela consiga ali julgar da maneira mais correta possível. Então a gente apresenta ali todas as alegações, apresenta gráficos se for necessário, legislação, para que as chances de sucesso sejam maiores do que de derrota. E aí, quando eu vejo uma pergunta como essa, é muito comum as pessoas, por exemplo, recorrerem, eu vejo muito isso, recorre à primeira defesa, perde e já desiste. Não vai para o segundo processo. E para que você entenda, nós temos 3 fases de defesa. A gente tem defesa, no caso da multa, defesa da autuação, ou defesa prévia, recurso em primeira instância ou recurso jari, como todos conhecem, e por último, recurso em segunda instância ou recurso CETRAN. 3 fases de defesa, a gente não pode desistir na primeira. E sempre a regra é o seguinte, eu vou apresentar a defesa, e eu falei do processo de multa, o processo de cassação e de suspensão é muito similar. Defesa prévia, recurso em primeira instância ou recurso jari, recurso em segunda instância ou recurso CETRAN. E o que eu vejo muito? Recorre uma vez e desiste. E os recursos eles são apresentados da seguinte forma, eu apresento a defesa prévia para vencer, mas se eu perder, o que eu vou fazer na próxima fase? Eu apresento o recurso jari para vencer, mas se eu perder, o que eu vou fazer na próxima fase? Eu apresento o recurso CETRAN para vencer, mas se eu perder, o que eu posso fazer numa eventual ação judicial? Você tem que entender que são 3 fases de defesa e você tem que se defender nas 3 fases. Você tem que analisar o seu caso com profundidade, analisando ali todas as questões, todos os fatos que aquele caso trouxe ali, todas as condições que aquele fato trouxe, para que você entenda, para que você analise e verifique qual o melhor cenário, qual o melhor caminho para você se defender. Como eu te disse, nesse exemplo aqui agora há pouco, nós demoramos 3, 4 ou 5 horas para analisar os 2 casos, para buscar documentos adicionais no órgão autuador. Nesse exemplo, eles disponibilizavam a documentação que a gente precisava de maneira online, mas tem casos que nós temos que fazer um pedido administrativo, e aí demora um pouco mais. Depois que essa documentação chega, a gente refaz o procedimento de novo, para encontrar a melhor tese argumentativa. E, novamente, isso quer dizer que o recurso vai ser deferido, vai ser procedente? Não, mas ele vai ser levado para uma condição maior de sucesso do que de derrota. Então esse é um caminho que a gente faz aqui no escritório para poder encontrar a melhor solução para aquele caso que nos é apresentado. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Pergunta do Julião.sp. Tem diferença entre multa do Detran e da PRF? Não, Julião, não tem diferença. As multas, ou a mesma multa de bafômetro lá da PRF é a mesma do Detran. O que muda aí é só o órgão autuador e a maneira como o processo vai tramitar. Porque se você teve uma multa da Polícia Rodoviária Federal, o processo ele vai tramitar lá na Polícia Rodoviária Federal, que usa o SEI, Sistema Eletrônico de Informação.
Então você faz o processo, faz o recurso por lá. Se for no Detran, precisa verificar como é que o Detran do seu estado, qual é o sistema que ele utiliza para você apresentar os recursos. Detran de São Paulo, por exemplo, você faz no próprio portal, no próprio site do Detran. Se for uma multa da CT, um órgão municipal de trânsito aqui de São Paulo, o site da CT tem um site próprio para isso, uma caixa postal própria para que você envie pelo correio. Então depende muito como eles recepcionam essa notificação, aliás, recepcionam esse recurso, e para que você possa apresentá-lo da maneira mais segura possível. Mas a multa em si não tem muita diferença. Hoje todos os órgãos de trânsito podem fazer qualquer tipo de multa, PRF pode fazer qualquer tipo de multa, Detran pode fazer qualquer tipo de multa, órgãos municipais podem fazer qualquer tipo de multa, Polícia Rodoviária Estadual, qualquer tipo de multa. Então não difere de um ou outro qual é a multa e como vai ser feita ali o preenchimento do auto de infração. O que difere é a maneira como esse processo tramita, o local de apresentar o recurso. Então, existem sim técnicas diferentes para que você apresente o recurso, como eu disse, para levar o processo com uma probabilidade maior de sucesso do que de derrota. Mas a multa em si não tem nenhuma diferença. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Pergunta agora do Edu Vilar. Recebi a notificação de suspensão, já tenho que entregar a CNH? Ótima pergunta, Edu. Muitas pessoas que chegam no escritório com a notificação já preocupadas porque devem entregar a CNH. E, na verdade, quando você recebe a notificação, lógico, dependendo de qual notificação você está recebendo, porque às vezes você não recebe uma ou outra, mas o processo completo, ele prevê o recebimento ali de 4 notificações. 3 delas para você apresentar a defesa e a 4ª notificação dizendo que todas as defesas foram indeferidas e você vai dar início ali no cumprimento da penalidade. E aí, a sua pergunta foi se já estou suspenso com a notificação, a resposta é não. Então vamos lá, como é que funciona isso? Primeiro você recebe a notificação de instauração de processo. Essa notificação te apresenta quais pontos ou quais infrações estão suspendendo ou cassando a sua CNH. Então, se for a cassação, uma única multa. Se for suspensão, pode ser por acúmulo de pontos, uma multa autossuspensiva. Então, vem relacionado nessa notificação e abrindo prazo para que você apresente a defesa prévia. Apresentando a defesa, ela vai ser julgada. Sendo indeferida, o órgão de trânsito irá encaminhar para você a notificação de penalidade ou notificação de decisão. Aqui em São Paulo, por exemplo, utiliza o nome de notificação de decisão. Essa notificação ela vem com prazo estampado de 12 meses, de 8 meses, de 2, ou no caso de cassação, de 2 anos. A partir daí, estou suspenso ou cassado? Ainda não. Você pode apresentar o recurso Jari. Apresentando esse recurso sendo indeferido, você pode apresentar o recurso CETRAN. Enquanto isso, vida normal na sua habilitação, igual eu comentei agora há pouco com vocês. Posso continuar dirigindo, posso ter outras multas, posso ser abordado pela polícia, posso renovar a habilitação, normal. Apresentando um recurso CETRAN, e aí sim, se eu perder esse recurso, eu recebo uma 4ª notificação, agora dando ciência que o processo está encerrado e a partir da X data eu estarei cumprindo a penalidade, quer seja uma suspensão ou quer seja uma cassação. Então, o simples fato de recebimento da notificação não significa que eu já estou suspenso ou cassado, a não ser que você não recebeu as notificações iniciais por algum problema de endereço, de correio, e recebeu apenas a última, dizendo para você que vai dar início ali no cumprimento da penalidade. É lógico que aí, nesse momento, você sim vai ser suspenso ou cassado a partir da data que está estabelecido ali naquela notificação. Você não apresentou as defesas anteriores porque não recebeu notificação, mas agora recebendo essa, sua habilitação dará início no cumprimento da penalidade a partir da data ali estampada. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Pergunta é uma pergunta muito parecida agora, pergunta do @leozeira. Posso continuar dirigindo enquanto recorro da suspensão? Pode, da maneira como eu acabei de explicar para você agora. Enquanto você estiver recorrendo, vida normal na sua CNH. Pode ter qualquer tipo de atividade, pode ter multas, né? Lógico, se você acumular mais multas, você pode ter a habilitação suspensa de novo. Mas nesse processo não tem nenhum problema, não afeta em nada. Tudo tranquilo com relação a isso. Pergunta agora da Camila de Oliveira. Pergunta interessante. A suspensão da CNH vale em todo o Brasil ou só no meu estado? Camila, Brasil todo. Se você está lá no Acre e for abordada dirigindo no Rio Grande do Sul, o policial consegue identificar, por conta da pesquisa que é feita em rede nacional, que a sua habilitação está suspensa e você vai ter habilitação cassada. Ele vai gerar uma multa e você pode, aliás, ter habilitação cassada porque você tem direito de defesa. Então vale sim para o Brasil todo.
Muito obrigado aí pela sua pergunta. Pergunta aqui do direção.rp. Quem é motorista de aplicativo pode trabalhar mesmo com a CNH suspensa? Ótima pergunta. A aplicação da suspensão, ela independe da sua necessidade da CNH, se você trabalha ou não com a CNH. Você pode ser motorista de táxi, motorista de aplicativo, veículo ou moto, você pode dirigir aí um ônibus, você pode dirigir uma carreta pelo Brasil, categoria E. Qualquer CNH vai ser suspensa se você entrar nos critérios que eu mencionei agora há pouco, 20, 30 ou 40. A diferença de quem trabalha com aplicativo, quem trabalha de maneira profissional, é que ele tem incluso ali na CNH que exerce atividade remunerada, o EAR. Nessa condição, conforme eu mencionei agora há pouco para vocês, o limite será sempre de 39 pontos, independente das gravidades das infrações. Então é um tipo ali, digamos, de benefício para esse condutor, que ele pode ter uma quantidade maior de pontos. A minha CNH, por exemplo, que não tem o EAR, eu tenho que obedecer o limite de 19, de 29 ou de 39 pontos. Já os motoristas, digamos, profissionais, eles têm esse benefício de ter habilitação com limite de 39, independente da pontuação. Então, seria apenas, o benefício seria apenas esse, e não simplesmente que por ser motorista de aplicativo, ele pode continuar dirigindo. Muito obrigado pela sua pergunta e vou fazer até um adendo aqui, um adendo extra. Eu tenho uma categoria E, que eu dirijo carreta pelo Brasil, conforme eu mencionei, e tenho uma moto. Então eu viajo pelo Brasil, mas quando eu estou em casa eu utilizo a moto para lazer, para alguma coisa ali que eu precise. E nessa moto eu tenho uma multa autossuspensiva. E a minha habilitação foi suspensa de 2 a 8 meses por conta dessa multa. Mas todos sabem que para você dirigir uma moto, você precisa da categoria A. Para dirigir uma carreta, você precisa da categoria E. E aí, nessa condição, como é que funciona isso? Só a categoria vai ser suspensa? Não. Vai ser suspensa a CNH. O registro vai ser suspenso. E não simplesmente a categoria. Embora eu tenha ali uma multa na moto, a minha habilitação, que eu tenho ali categoria E para dirigir meu caminhão, ela vai ser suspensa também. Então, tudo junto. O conjunto é suspenso e não apenas a categoria. Uma informação aqui importante de quebra aí para vocês. Muito obrigado aí pela sua pergunta. E agora, a última pergunta, Dani Leal fez a seguinte. Tem como voltar a dirigir mais rápido depois da cassação? Não há um método mais rápido para você voltar a dirigir, porque o que você tem que fazer? Esperar terminar o período de cassação para só depois fazer a reabilitação. O que eu sugiro para você é o seguinte: antes mesmo de terminar o processo de cassação, de terminar a penalidade de cassação, aliás, já procura uma autoescola para você verificar os procedimentos necessários para que você faça a reabilitação. Eles vão fazer a consulta, ver que você está com a habilitação cassada, mas que não terminou o período de penalidade ainda. Você não consegue cumprir ainda, refazer, né? Fazer o processo de reabilitação. Mas você já pode deixar mais ou menos ali tudo organizado, documentação que vai ser necessário, valores, para que a partir do momento que você termina de cumprir a penalidade, no dia seguinte, por exemplo, você já vai na autoescola para fazer a reabilitação e assim adiantar os procedimentos. Tem muitas pessoas que acabam demorando para dar início nesse procedimento e aí, obviamente, demora mais para poder regularizar a habilitação. Recentemente, a coisa de uma semana, um cliente entrou em contato justamente com essa mesma pergunta. Eu preciso fazer a reabilitação quanto antes, porque eu vou viajar e preciso da habilitação internacional. Ele vai para o exterior, coisa aí de uma semana. Quando a gente foi analisar a situação dele para ver se ele já tinha cumprido ou se ele estava cumprindo a penalidade ainda, ele tinha terminado de cumprir em 2021. Nós estamos em 2026. 5 anos e ele não tinha ainda feito a reabilitação. E aí ele precisou agora da habilitação para ter a habilitação internacional e não conseguiria de imediato. E talvez ele nem tenha conseguido, dentro desse período, fazer os procedimentos necessários para que pudesse ter a habilitação internacional e poder dirigir fora do país. Infelizmente, ele demorou muito para poder fazer esse procedimento. Foi uma pena mesmo, mas não tem como acelerar esse processo. Você tem que seguir o ritmo lá da autoescola, do jeito que eles ponderarem para você, fazer a prova, né? Fazer a prova lá no Detran, fazer os exames que tem que fazer. Organizando tudo isso, aí sim a sua habilitação vai ser desbloqueada. Terminamos as perguntas. Eu tenho que agradecê-los aqui por ter paciência de ficar comigo até esse momento. Se você tem alguma pergunta diferente dessas que eu fiz aqui para vocês, deixa aqui embaixo nos comentários. Terei enorme prazer em respondê-las. Se você tiver uma opinião de algum assunto que seja um pouco mais complexo e que precise de um vídeo um pouco mais longo, aqui embaixo também nos comentários,
terei enorme prazer em estudar um pouco o assunto e trazer aqui para vocês de maneira bem detalhada. Provavelmente eu devo trazer uma aula um pouco mais explicativa sobre a questão do EAR, os benefícios, o que acontece, o que não acontece, que vai ser um pouco mais explicativa, que já me pediram isso anteriormente, eu só preciso parar para poder montar aqui uns slides para que fique mais fácil para vocês entenderem. Então só tenho que agradecer você que esteve comigo até esse momento. Se tem algo aqui que você entenda que pode servir para um amigo, para uma amiga, compartilha, passa lá para ele que pode ajudar em alguma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, se você esteve comigo até esse momento e algo aqui te agregou, considere se inscrever, deixar aí seu like, porque isso aí acaba agregando para o crescimento do canal. Muito obrigado e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.